Estamos começando agora um novo podcast, que é o Pitcast com uma convidada especial. E para me ajudar, como é um podcast diferente, eu convidei um amigo, ele que aqui está, Gustavo. Gustavo é advogado, Gustavo é também desportista. Gustavo, bem-vindo aqui comigo. Muito obrigado, Jaelson. Tamo junto, né? Agradeço a você por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. Vamos aprender um bocado hoje. Bora simbora. Todo podcast tem um host e um co-host. Quando o podcast ele é assim, com menos tempo, eu até faço sozinho. Mas no caso aqui, como o tempo é maior, eu convidei Gustavo para me ajudar. Mas, Gustavo, temos uma convidada especial hoje aqui, não temos? Bastante. Eu queria que ela se apresentasse. Bem-vinda, Rávila Melo, ao nosso Pitcast. Joelson. Um prazer estar aqui com você, né? Sou a Rávila Melo, vindo lá de Goiás, né, Anápolis, o interior, que já nem é o interior mais. Boa. Cresceu bastante. Atuo lá como nutricionista, né, especialista na esportiva e atualmente na comportamental, que tem meu coração. Boa. E trabalho há 4 anos já, né, nessa especialização aí que é linda, na verdade, né? Eu quero já matar uma curiosidade. Você é de Anápolis, lá em Goiás, e está aqui em Maceió. O que foi que você veio fazer aqui em Maceió? Eu acredito que foi as praias também que te trouxe aqui. O que veio fazer aqui? Houve uma raptura. Boa. Através do Instagram. Conheci Gustavo, meu namorado. Boa. Olha só. Temos planos futuros aí, né? Boa. E pretendo vir a Maceió. Muito bom. Bem-vindo a essa terra, Maceió, e o que eu queria muito aqui é conhecer um pouco da tua história, falar sobre esse teu trabalho. A gente deu o tema aqui, Gustavo, no caso do trabalho dela, da nutrição esportiva e comportamental. É a que mais me chamou a atenção, essa questão do comportamental. Rávila, o que é que tem a ver nutrição com comportamento? Bom, incrível, né? A nutrição é conhecida, mas a nutrição clássica, né? Que é simplesmente montar cardápios, né, e ali calcular os macronutrientes, são os nutrientes principais, carboidrato, proteína, lipídios. E quando eu comecei a atuar na nutrição clínica, né, desde quando eu estudava, já sabia que eu iria trabalhar com clínica. Comecei atendendo os meus pacientes e via que a procura era muito física, né, para a parte estética. Quero definir, né, quero diminuir gordurinha aqui. E eu gostava, mas não me encantava. E desde então comecei a pesquisar sobre a nutrição comportamental. Então eu fiz a nutrição clínica, a nutrição esportiva e decidi ir para a parte comportamental, que era o que me encantava, que não era só montar um cardápio. Na verdade, eu nunca acreditei nesse cálculo. Eu acreditava na mudança da pessoa mesmo, né? Porque eu acho que a comida, ela tem um valor sentimental, né? E tem algo por trás de tudo isso, né? Que são as emoções, os sentimentos, a história da pessoa. E tudo tem o porquê. Por que você está comendo em excesso? Por que você come na madrugada? Por que você belisca o dia todo? Por que tem sol você come? Porque tem frio você come, né? Porque você está triste você come. Então, tudo tem o porquê. E a nutrição comportamental, ela abrange realmente todas as suas emoções e ela vai trabalhar isso. Então, muito além, né, de só comer, você precisa nutrir o seu corpo, né, nutrir sua mente também. Muito bom. Você já largou com o pé direito, falando pra gente o que é que tem a ver a nutrição com comportamento. Mas eu fiquei curioso. O Gustavo está aqui, obviamente, que eu o conheci, e também porque tem aí esse relacionamento entre vocês. Mas, Gustavo, me conta um pouquinho também aí para que a gente possa interagir, né? Te colocar nesse jogo da melhor maneira. Claro. Você agora com a Rávila, né? E ela com essa pegada da nutrição, e você como atleta também. Me fala, o que chamou a atenção foi esse fato aí dela também, para vocês se encontrarem e estarem aqui em Maceió? Me conta um pouquinho, por favor. Pois é, eu comecei a praticar triatlon em 2018. E aí foi quando eu comecei a entender e perceber a importância da nutrição para a prática desse esporte, que é um esporte de longa duração, que exige muito, né, do organismo.
Eu não entendi absolutamente nada de nutrição, continuo sem entender. Menos, viu? Menos. Menos. Tô aprendendo Mas agora um ele pouquinho. tem uma namorada para ajudar. Agora eu tenho uma personal nutricionista. Olha, eu não sou engenheiro, entendo um pouco de engenharia, porque a minha esposa é engenheira. No seu caso, eu não tenho a menor dúvida, né? Né? Pelo menos as emoções você pelo menos controla para escolher seus alimentos, né? Isso. A gente juntou, né? Tudo aí. E aí, vendo o Ravi lá nas redes sociais, no Instagram, dando dicas sobre nutrição, inclusive sobre nutrição esportiva, aquilo acabou chamando minha atenção, me interessei, enfim, a gente acabou se conhecendo. Gustavo, depois daqui na frente eu vou querer saber um pouco sobre essa história do Instagram, quando você a encontrou, né? O poder das redes sociais. O poder das redes sociais. Encontramos qualquer pessoa em qualquer lugar desse mundo, né? Então, e de lá para cá, assim, vocês se conheceram e tal, e aí meio que uniu essa sua ideia, esse seu ideal como atleta, ao que ela realmente vinha ensinando e tal. Exato. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu preciso aprender, né? Aprender a como comer, o que comer, em que hora comer. Todo mundo precisa. Quem pratica esporte, quem não pratica esporte. E ela todos os dias me dá aulas e mais aulas. Puxa minha orelha de vez em quando, né? Porque, de vez em sempre, na verdade. Né? Os excessos, eu tento andar na linha, mas daí não consigo. Aí ela vem lá e chama atenção. Eu vou aprendendo aos pouquinhos. Eu digo que a nutrição esportiva ela vai para outro caminho, né? Que é o caso dele. Porque aí a gente já trabalha performance, né? Então, ele precisa de um desempenho, ele precisa de uma recuperação muscular, precisa evitar fadiga. Então, já é uma suplementação diferente, é um cálculo diferente. Então, ela já é uma nutrição minuciosa. É diferente da nutrição comportamental, né? Lógico que a gente precisa da nutrição comportamental aí também, porque, afinal de contas, nós precisamos nutrir esse cérebro, né? Porque a parte mental é que comanda o restante. Então, a gente começa aqui, nutrindo aqui, para o restante funcionar bem. Né? E você fala assim, comportamental, né? Eu tô com 44 anos, né? E tenho certeza que você tem muitos pacientes mais novos da minha idade e muito mais velhos do que eu. Dá para mudar comportamentos em qualquer idade? Nós conseguimos mudar em qualquer idade. Até os 70, 80 anos. Ufa! O que você comeu hoje? Ainda dá tempo. Eu antes, há um tempo atrás, eu imaginava que quando eu fizesse 50 anos, assim, eu sou ex-combatente, vou pendurar a chuteira, mas eu completei 50 e estou achando que ainda tenho... Você falou que até os 70 pode mudar. Sabe por que eu digo? Porque o cérebro, ele não para, né? E ele está em crescimento, em constante crescimento. Então, você tem que estimular o seu cérebro para isso, né? E nutrir com aquilo que ele realmente precisa. Porque é o que eu digo, as pessoas, elas ingerem muito lixo, né? Sim. Então, se você está ingerindo muito lixo, você não consegue desenvolver nada. Seu corpo não vai desenvolver, seu cérebro não vai desenvolver, ele não vai melhorar. A sua resposta cognitiva ela vai falhar, né? Então, por exemplo, um profissional do triatlon, né? Tá. Ele precisa, primeiramente, ter um mental bom. Porque é praticamente o mental. É o que comanda. Então, como que a gente vai conseguir isso? A nutrição cerebral. E aí vem realmente os nutrientes importantes, né? Para que isso aconteça. Então, não é só a performance, né? É a nutrição do comportamento mesmo. Pegando um gancho na pergunta do Gustavo, que é se tem ainda como mudar o comportamento, uma ideia, uma pessoa mais jovem é mais difícil ela entender essa questão do comportamento, ou uma pessoa com mais idade é mais fácil, assim, porque geralmente tem os impulsos, né, a pessoa muito jovem. Na sua experiência, qual que é mais? A pessoa com mais idade, ela tem uma complexidade maior, né? E eu falo que, assim, é tudo hábito, né? Então, uma pessoa mais velha, ela já tem hábitos criados. Entendi. Ela já tem aquela história, né? Ela já tem ali um estilo de vida. E para você mudar aquilo, você precisa realmente de fazer um trabalho comportamental, né? Eu trabalho todos os dias com mudança de hábitos, né? E o que é mudança de hábito? Você fazer repetidamente... né, determinada coisa. Então, se você faz aquilo repetidamente, aquilo se torna um hábito. Uma pessoa mais velha, ela já tem hábitos antigos, né, ali posicionados,
Mas a gente consegue sim. Só que precisa de um acompanhamento maior, que é o trabalho que eu faço hoje. Eu acompanho diariamente os meus pacientes, né, em forma de grupos e pessoalmente também, para que eu consiga fazer esses hábitos serem diferentes, né? E não só mudar, mas também manter, que eu acho que é o mais difícil. É o maior desafio. Fala para mim. Emagrecer é fácil, né? E manter? Manter é difícil, isso é fato. E assim, eu não sou muito um exemplo não, mas é essa luta, né, que eu tenho de tentar manter, tentar baixar, aí eu passo uma fase, eu tenho uma briga legal com a minha nutricionista, que por sinal é esportiva também, excelente. E ela puxa muito minha orelha, porque eu Mas vou, entro na linha... Mas o problema não são os nutricionistas. Mas eu tenho que achar o culpado, eu coloco a culpa nela, né? Eu coloco a culpa dela, eu tenho que achar... Mas é um desafio para vocês, profissionais da área, né? É um desafio. Eu acho que a parte do nutricionista principal é a parte psicológica, trabalhar o psicológico, né? Imagino. Porque você trabalhar o não, né, com o seu paciente, que eu acho que é ali o desafio do emagrecimento, o desafio da mudança é dizer não. É você dizer não para uma coisa que você gosta, é dizer não para uma pessoa. E você está constantemente tendo que dizer não. É verdade. Eu acho que esse é o desafio. Não, não e não e não. Eu fiquei até curioso, você falando nessa parte, eu digo que eu vivencio isso, quando você fala na sociedade, dos amigos, né, da sociedade, aí tem aqueles que gostam mais de festas e tal, e que lhe convidam mais, a gente tem que estar dizendo não. Aí, Gustavo, você como atleta, e que tem que realmente, às vezes, dizer mais não ainda, né? Como é que tu enfrenta isso nessa parada aí? A minha sorte é que eu encontrei Rávila, porque a gente está em sintonia, né? Boa. Porque se não fosse assim, seria bem difícil. Eu imagino que ela deve ver muito isso no consultório. É difícil, né? É difícil porque, no meu caso, eu acordo muito cedo para praticar esporte, o que significa dizer que eu preciso dormir cedo, preciso abrir mão de muitas coisas, né? Sim. Abrir mão da festa, da confraternização de final de ano, Caramba. né? do jantar, da sobremesa. E se a gente não está na mesma sintonia, não é fácil, não. Eu imagino que casais, por exemplo, que vivem realidades muito diferentes e que priorizam coisas diferentes, dificulta mais. Dificulta mais. Sofrem bastante. Eu digo que os casais que têm essa sintonia, eles vivem por mais tempo juntos, né? Porque isso é um motivo de briga. Quero beber hoje até mais tarde, mas eu tenho que treinar cedo. Imagina, né? O casal. Eu tenho conhecimento de situações bem delicadas com casais. Engraçado que alguns amigos dela, né? Quando vinham assim, eu posto a foto do café da manhã, assim, ela posta do café da manhã dela, era igual. Caramba, as pessoas falam assim, mas vocês são iguais. Quem vê pensa que vocês estão tão colados, né? Porque tu mora aqui e ela lá. E aí vem periódico. Por enquanto. Eu já vi que tem gente nova na cidade, viu? Maceió logo está sendo abrigada aqui, recebendo Rávila Mello para morar aqui. Estarei à disposição de vocês. E atendo online também. Boa. Tá? Daqui a pouco eu vou querer saber onde a gente te encontra nas redes sociais, a forma como você atende, isso aí tudo a gente vai querer saber. Eu tenho essa curiosidade. Mas eu queria pegar um gancho também da fala do Gustavo, quando ele disse que tem que abrir mão das festas de finais de ano também. Caramba, Gustavo, é uma malvadeza, não? Mas eu acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Aí eu vou fazer uma pergunta, vou legislar em causa própria. Eu gosto muito de panetone. Panetone faz mal, assim? Nós comemos um chocotone hoje, né? Foi nada. Peraí. A nutricionista comeu um chocotone hoje. A nutricionista e um atleta comendo chocotone. Então vamos falar de equilíbrio. Peraí. Agora eu me animei. Eu acho que eu vou... Se a nutricionista pode, eu posso também. Não, rapaz, agora eu me animei. Cássio, anota aí para fazer um corte. Eu vou comer chocotone. A nutricionista aqui, doutora Rávila Mello, junto com um triatleta aqui, ó. O cara que pratica o esporte nesse nível e comendo chocotone. Mas então eu posso. Mas eu gasto 2.000 calorias todo dia. Né? Aí agora você me pegou. Cortando meu barato, pô. É até legal a gente falar sobre isso. Boa, por favor. Às vezes, algum paciente fala, mas eu treino para comer. E eu falo que a conta não fecha. Se você treina e come, a conta não vai fechar, né? Entendi. Porque a gente precisa... A pessoa precisa emagrecer, ela precisa fazer um déficit calórico. Aí ela vai lá, treina e depois come tudo. Déficit calórico, o que é isso? Déficit calórico é você ingerir menos do que você gasta.
Pra gente conseguir emagrecer, a gente precisa fazer... Aí sim, vem um cálculo nutricional, né? Então, a gente coloca menos ali, né, no seu planejamento do que você consome no dia. Caramba, do que você Rafaela, gasta, aliás. Você me assombrou. Agora eu acho que eu tô com superávit calórico. Eu posso calcular por você. Existe superávit calórico, já que tem... Existe, exatamente. Acho que a maioria, Deixa eu me posicionar. Eu acho que a maioria. É, né? A população tá obesa mesmo. A gente vive num ambiente obesogênico, né? Já prestou Caraca, eu nunca ouvi nisso? essa palavra. Repete e explica, por favor. Ambiente obesogênico. Esse é o ambiente que nós vivemos. As pessoas estão o tempo inteiro comendo, e comendo muito e bebendo muito, né? E isso faz com que... Zero equilíbrio, né? Exatamente. Faz com que você também siga esse caminho. É muito difícil você mudar realmente dentro de uma casa que as pessoas só comem. E só comem porcaria, né? Pronto, você usou uma palavra e aí eu quero associar essa palavra a uma outra que você usou. E aí para você desmistificar um pouco aí para nossa audiência. Pessoas que comem lixo, né? A gente fala muito, né? Até um amigo meu que ele faz dieta muito educada, hoje é o dia do lixo. Ele diz muito isso. Aí eu fico, caramba, vamos definir aqui. Eu não sei se é possível, de que maneira, mas o que é o lixo nesse caso? Como é que a gente chama, como é que a gente classifica o que é o lixo e o que é a porcaria? Exatamente. Eu falo assim que a gente não coloca lixo dentro da gente. Então, primeiramente, esse ditado aí, né? Do dia do lixo, eu acho que ele não deve existir. E sim, uma refeição livre, né? Tu tem o dia do lixo, Gustavo? A gente sempre tem, né? Do lixo não, o dia da refeição livre. Refeição livre. Nós temos Estamos tendo uma aula aqui, pô. Gostei, eu aprendi, viu? Eu não tenho mais dia do lixo, eu tenho dia da refeição livre. Olha que coisa linda. Exatamente, eu acho mais chique, né? Mas nós sem exageros, né? Mas sempre com equilíbrio. E é legal você me perguntar o que seria um lixo, né? Boa, é isso que eu quero saber. A tendência hoje é nós consumirmos industrializados, porque é prático, né? Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo um teor altíssimo de sódio, embutidos, enlatados, inclusive a bebida alcoólica, né? Não é legal, porque assim, as pessoas bebem em excesso, não é nada equilibrado. Então, quando a gente fala do lixo, é isso. O açúcar presente no dia das pessoas, né? Eu falo até essa questão do açúcar justamente pela parte mental, né? Porque o açúcar ele tem um efeito deletério no nosso cérebro. Então, aquelas pessoas que estão com ansiedade, com depressão, né, com esses sintomas exagerados, né, cansados, fadigados, você pode observar que essa pessoa consome muito açúcar. Então, é um lixão, né? E aí, você falou do panetone, né? E aí a gente, né, come um pedaço de panetone. Tem gente que come o panetone inteiro, né? Caramba, tá falando comigo, não. Hoje você comeu? Rapaz, eu tava... Esse final de semana a gente encontrou uns amigos e o cara falou assim, nossa, porque eu adoro fruta, adoro abacaxi. O problema é que eu não consigo comer uma rodela de abacaxi, eu como abacaxi inteiro. Cara. E aí você fala, é fruta, mas... Né? Mas tem frutose, que é o açúcar da fruta. Né? Então, não dá pra você comer um cacho de banana, um abacaxi. Comi uma frutinha hoje à tarde, eu só comi metade da melancia. Caramba. O Gustavo falou aí da questão do panetone. Eu não faço isso todo dia, não. Mas uma vez, saindo eu de Maceió com a minha esposa, dirigindo, e eu ganhei, foi nessa fase, final de ano, um panetone. E tipo assim, era 10 horas da manhã, sei lá e tal, antes do almoço. E eu disse, não, vou comer só um pedacinho. E ela não gosta de panetone. E ela é muito disciplinada, diferentemente de mim, que tento ser, às vezes sou, às vezes não, e ela é. Então, aí eu comecei a abrir, Gustavo, o panetone, saí comendo. Rapaz, ele não chegou na metade do caminho, não. Eu comi o panetone todinho. De uma vez só. Todo. Acredita? É porque não eu tem gosto diabetes, demais. Não, porque não. Agora sim. Não sei, né? Mas deixa eu te dizer, aí eu puxei o freio de mão. Faz um ano já que eu puxei mesmo. Pra você entender, eu imaginava que nunca ia tomar um cafezinho sem açúcar. Hoje eu tomo sem açúcar. Zerei. Não é nem com adoçante, nem nada. Também, né? Eu falo que tudo é questão de praticar, né? Você tem que começar a praticar. Se você faz, uma semana é ruim, na segunda semana fica melhor. E de repente é um hábito e você faz aquilo naturalmente. As pessoas não esperam esse momento, né? Não espera esse momento. Sim, eu falo que a gente primeiro precisa entrar no deserto, né? Você entra no deserto, depois você sai.
Entendi. As pessoas não esperam aquele momento, que é o momento de abstinência, da mudança, né? Sim. Elas já querem chegar lá na frente, sem viver o processo. Eu, ano passado, mês de dezembro, eu sou do digital, eu inventei meio que uma brincadeira e fiz uma campanha lá que era açúcar zero, campanha zero açúcar. E convidei Legal. todas as pessoas que me seguem para passar o mês de dezembro sem consumir açúcar. E aí, logicamente, que eu fiz todos os dias uma postagem, todo dia. E aí eu não comi o panetone, olha só, em dezembro. E o café, que eu gosto, sempre gosto, mas sem açúcar. Resumo, terminei gostando, eu falo de panetone, mas ocasionalmente, até agora, esse ano não comi ainda, mas eu quero comer. Aqui para sábado, pelo menos, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Mas, Rávila, voltando um pouquinho aqui, eu quero conhecer um pouco da tua história. Você está chegando no ponto atual, né, do teu trabalho como nutricionista comportamental, um trabalho excelente, é uma pegada diferenciada, né, comparando com o clássico, com aquela coisa mais clichê, que é muito comum. Uhum. Então, vamos voltar a falar um pouco sobre isso ainda. Mas a história de Rávila Mello, você começando, quando você decidiu fazer a sua formação lá no início, fala um pouquinho pra gente. Tu já começou como nutricionista? Bom, então minha primeira formação foi administradora, né? Fiz administração de empresas. Quando você é mais jovem, você ainda não sabe o que você Sim. quer direito, né? Eu já sabia que eu queria ir para a área da saúde. Tá. Mas como ainda estava perdida, fiz administração, depois fiz um MBA. E assim que eu terminei meu MBA, falei, não, eu não gosto, quero trabalhar com pessoas. Opa. E fui trabalhar, e fui fazer a nutrição, né? E assim que comecei a estudar, eu me apaixonei e já sabia que era aquilo que eu queria, né? Eu me lembro que no curso de nutrição não tinha nenhuma grade da parte esportiva, então eu já comecei a estudar. Eu era uma aluna que estudava nutrição esportiva sem ter essa grade no curso. Caramba, que porque eu massa. gostava. Então eu já comecei a treinar, já comecei a estudar sobre a suplementação, a me identificar. Então, eu já conseguia ter uma rotina realmente do esporte, de uma alimentação bacana e comecei a apostar, né? Me formei, decidi fazer a nutrição clínica e esportiva e comecei já a atuar em consultório, né? Com os meus atendimentos. Mas eu via que, principalmente as mulheres, né? Elas vinham até a mim para mudança estética, para a parte física mesmo, né? Para os gominhos no abdômen, para o biquíni de lacinho, para o macacão colado, né? E aquilo não me encantava tanto, porque eu via que a nutrição ia muito além, né, do que um peso na balança, do que olhar para o espelho, né, e tá bacana. Então, eu via que a nutrição ela podia abranger outros pontos, né? E comecei a estudar a nutrição comportamental. E aí, realmente, eu me encantei, né? Porque quando você vê que a nutrição, ela muda, sim, uma pessoa, ela transforma. E eu vivo hoje, todos os dias, as transformações dos meus pacientes. 50 quilos eliminados, 30 quilos eliminados, 20 quilos. Uma pessoa que não sorria e, de repente, ela está sorrindo, que não conversava com o esposo e com os filhos, e ela hoje é feliz, que não praticava atividade física, que não gostava de colocar uma calça e hoje coloca. Então, eu via na nutrição comportamental uma transformação de vida e não só uma mudança estética, né? E hoje eu vivo realmente um sonho, que é a transformação de vida das pessoas, né? Rávila é uma nutricionista feliz? Muito feliz e realizada. E eu falo que eu vivo hoje um sonho de Deus para minha vida. Que bênção. Porque eu sempre sonhei em ajudar pessoas, mas eu sonhava em estar próximo dessas pessoas, e hoje eu consigo. Muito próximo. Então, hoje eu vivo realmente um sonho. Que né? bênção, que bênção. É um grande depoimento. lindo. Fico feliz em ouvir. Eu acho que aqui podemos considerar um ápice aqui da sua fala, porque é diferente quando a gente faz o que ama, faz o que gosta, né? Que, como você bem falou, vê a transformação das vidas das pessoas. Eu fiquei curioso. E o legal, por viu, favor, Gelson, é que os pacientes e as pacientes reconhecem isso, né? Eu estou perto e eu vejo. Boa. Né? Isso é muito bom. É bacana ver esse o reconhecimento. efeito, Gustavo, de quem trabalha com amor, assim, é perceptível, né? Isso é muito bom. Eu vejo as mensagens que chegam para ela, os agradecimentos, é muito legal, muito bonito legal. isso. É porque eu falo que você tem que olhar para o obeso como um ser humano. Ele não escolheu estar obeso, né? Ele tem ali, sim, uma deficiência,
né? Ele tem as dificuldades. E o obeso, ele é doente. Então, as pessoas olham, né, para o obeso e falam, ai, nossa, come horrores. Sim. Meu Deus, né? É porque que coisa feia, é porque quer, falta de vergonha. Muita reprovação, né? É uma reprovação. Mas o olhar do nutricionista, ele deve ser assim, eu vou ajudar essa pessoa porque ele realmente é doente, né? E não simplesmente com esse olhar de reprovação. E chegam para você muito fragilizados no consultório, né? Muito fragilizados. São Imagina. Pessoas que nem sorriem, né? O primeiro atendimento ali, cabisbaixo, choram, né? Boa. A vida acaba ali. Eu, pegando um gancho até na sua fala, era uma pergunta que eu ia fazer para você passar para a gente esse cenário. Vamos lá. Rávila, nutricionista, está no seu consultório e é procurada por alguém e você vai fazer o primeiro atendimento de uma pessoa que não tinha ainda vivenciado uns cuidados médicos assim, as orientações. Como é esse primeiro momento? Como é que a Rávila faz ao atender essa pessoa que chega nesse estágio? Passa para a gente assim, um pouco da essência desse primeiro encontro. Eu acho que o incrível é você primeiro acolher, né, a pessoa, porque é uma pessoa fragilizada ali. Então, até mesmo uma reclamação da maioria dos meus pacientes é que vão ao médico e eles nem olham, né, para o paciente. Sim. Eles só prescrevem ali, mal tocam e já passam os medicamentos, enfim. Então, eu deixo a pessoa falar, porque ela está ali precisando de um acolhimento, né? Então, descubro, né, as dificuldades, o porquê dela ter procurado essa mudança, por que ter procurado a ajuda, né? E faço uma investigação de vida mesmo. Porque, como eu te disse, tudo tem um porquê. E atrás de todo aquele sofrimento tem uma história, uma perda, né? Uma história de... Trauma, né? Um trauma, exatamente. Então, eu acho que o meu primeiro momento ele é acolhimento. E depois nós vamos traçando estratégias, né? Então, é isso. Acolhimento mesmo. Muito bom. Isso é diferenciado, porque... É comum, né? E eu acho que no passado mais ainda, o médico atender, e às vezes no Rapidex aqui, né? O tempo tá contando tudo. E essa questão do acolhimento, ela demanda um tempinho a mais, né? Demanda um tempinho a mais, uma média de 1 hora. Imagina. Meu atendimento, né? Você ouvir. Passo o planejamento, monto a estratégia com o meu paciente e acompanho ele diariamente. Então, esse é um diferencial, acompanhar o paciente, né, no dia a dia, com as dificuldades, com as alegrias, com as superações, porque só o peso na balança ele não diz nada, né? Acompanhar as evoluções, que é legal. Porque você sabe que, assim, às vezes uma pessoa não comia nem o vegetal, de repente ela está comendo alface e tomate. Opa, que evolução. Caramba, legal. A pessoa não bebia um copo d'água, ela já está tomando 1 litro. Boa. Então, às vezes, você, até, né, um paciente normal pesa na balança, nossa, mas 500 gramas. E a evolução? O que ele já mudou até ali? Então, por isso que eu não trabalho exatamente com o peso na balança, porque ele realmente é um parâmetro, mas ele não diz muita coisa, né? Quem te procura mais, homens ou mulheres? Mulheres. E nesses pacientes aí, de vez em quando, não tem um que tenta te enganar, não. Quando vai mandar a foto do que comeu durante o dia, fala assim, olha, só comi comida saudável hoje, olha a foto do meu prato aqui, ó. E tá dando um migué ali. Eu acho que o nutricionista, assim, no nível da Rávila, deve ver de tudo, né? Assim, de cada coisa um pouco. Tem aquele olhar biônico, né? Que entra dentro da casa da pessoa e já identifica ali qualquer coisa. É bem legal, assim, porque como eu trabalho dentro dos grupos, né? E ali faço as correções das refeições. E as pessoas tentam se enganar. Eu acho que esse também é o maior erro do ser humano, tentar se enganar, né? Então você fala assim, não, vou comer um estrogonofe, mas tem proteína. Né? Eu posso comer porque tem proteína. Olha só. Ou eu vou botar um arroz aqui e alface e o tomate por cima, porque ninguém vai enxergar. E aí a Nutri vai lá e fala, nossa, tem um grãozinho de arroz aí embaixo, o que aconteceu? Ou às vezes pegam um prato lá do Google, né? Uma omelete do Google. Esse é bom, viu, Gustavo? O cara pega uma foto do Google.
Chega a imagem lá, prato saudável, né? Olha aqui, eu já vi, almoço hoje. Eu já vi, Gustavo, diferente. Eu, outro dia, né, essa resenha, eu tava já fim de noite, eu e minha esposa e o meu filho menor e um outro amiguinho dele. E ele querendo Mac. Eu tô fazendo mexendo da Mac, não tem problema não. Aí eu não quero. Aí, mas imagine só, cara, tu vai no Mac com 2 crianças e também com fome, porque aí eu disse não. Aí eu fui e pedi. Já, não vou ficar só olhando. Não, né? eu demoro, mas já que eu tô, meu amigo, pega um quarteirão, vai. Aí pega aquele assim, que é o topa tudo, né? E aí, só que nessa hora geralmente eu posto muita coisa, mas nessa hora eu não postei, né? Aí resenha, eu mando pra Nutri, né? Só a minha Nutri me segue, então ela fica lá olhando. Ela me segue. Aí foi o que eu fiz. Aí o menino comer, eu também, cara, aí a minha esposa vai querer com batatinha frita, aí eu fiz. Já que eu tô aqui. Já que eu tô aqui, então coloca. Aí eu fui. Quando eu saí, eu fiz uma foto na frente do Mac, só a placazinha assim. Quem tem filhos, acontece de tudo. Aí também não disse o que é. Aí ela fez assim, já entendi. Já entendi. E você sabe que o pensamento sabotador é esse. Já que eu comi um pedaço do chocotone, eu vou comer o chocotone inteiro. Caramba. Já que eu tomei uma cerveja, eu vou tomar mais 10, ou eu vou beber o dia todo. Caramba. Olha, esse pensamento sabotador. Esse gatilho foi novo, foi legal. É um gatilho mesmo. Já que eu comi muito no almoço, eu vou comer muito no jantar, ou eu vou passar o dia todo comendo. Aproveitando esse jaqui que você citou, já que você está aqui, para meus amigos que tomam uma, que ele vai ter, com certeza ele vai lhe assistir. Eu tenho uns amigos aí, um grupo de amigos, gente finíssima, gente do bem, inteligentíssima, mas ele só bebe dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, onde ele mora, sábado, domingo é feira, então beleza. Me diga uma coisa, a bebida tem esse efeito todo, a gente pode tomar uma? Pode tomar uma com equilíbrio, tem efeito todo. Eu acho que é o vício, né? O problema é o vício. Porque, assim, calorias... tudo bem que tem calorias em outros alimentos, mas eu acho que a questão principal é a sua saúde. Não é nem o peso, a gordura, né? É a questão da sua saúde. E aí tem um amendoim japonês. E aí... Eita, mas peraí, o torresmo. Esse Gustavo é inteligente, ele já sabe. Tu sabia que eu gosto disso? Tá aqui na mesa, eu começo a comer, quando eu começo a passar do ponto, a minha mulher pega o negócio e passa pro outro lado. Ela já sabe, né? Pra tirar de vista, né? Você não come só 2 ou 3 amendoinzinhos japonês, né? Aí você mete a mão assim... Não, interessante, viu, Rávila, que a nutricionista, ela quando faz um trabalho assim, de impactante, eu entendi a questão do comportamental, meio que vai ficando na mente da gente. Você sabia que a gente fica com a consciência pesada, ele só lembra da nutricionista. Eu disse, rapaz, se a minha nutricionista se visse, se ela passar por aqui. Se ela passar por aqui, ela... E tal, assim, não é ela uma coisa meio entender. psicológica, né? Mas é bom ficar marcado, né? Mas tem uma cerveja sem álcool e sem... Não, aí, peraí, Gustavo, você não pegar sem álcool pesado. não. Você baixa dose de carboidrato. Existe isso, lançaram doutor? no mercado. Não, é isso que ela fala, né? Pronto. Do ambiente, né? Eu quero ouvir da Nutri, que aqui está no Pitcast, ela falar sobre essa história dessa cerveja aí com baixa caloria. Cerveja sem álcool eu não entendo, mas tudo bem. O que é que você acha desse babado aí, doutor? Melhor sem álcool, né? Mas assim, eu acredito no equilíbrio. Porque eu acho que tudo que é excesso tem algo por trás, né? Um cansaço, uma tristeza, né? Uma ansiedade, a comemoração. Mas é o equilíbrio. A questão que pega é o equilíbrio, né? Porque as pessoas tendem a tomar todos os dias, então vira um vício. E aí, realmente, a gente considera o alcoólatra, né? Porque quem bebe todos os dias é um alcoólatra. E aí, quem bebe só sábado à noite, todos os anos, 50 anos, é o quê? É um equilibrado. O problema da cerveja, você, né? O problema da cerveja com baixa caloria é que se você tem consciência nutricional, você fala assim, essa cerveja tem baixa caloria. Então, se uma cerveja normal eu ia tomar 2 long necks, 3... Essa, como tem pouca caloria, eu posso tomar 10. O dobro. Eu tomo 10. Eu tenho um amigo que assim, ele só toma com máxima caloria. Se tiver essa com baixa, ele duplica, pronto. Ele manda foto pra mim, pô, quarta-feira à noite. Olha, só quarta-feira, eu tô só esquentando aqui e tal, porque depois de amanhã é sexta, então... É equilibrar. Eu acho que a nutrição comportamental, ela entra no comer sem culpa, né? Não é comer tudo de tudo o tempo todo, mas você pode, né? Você tem que equilibrar, porque não dá para comer todos os dias e beber todos os dias. Falando sério, tomar um vinhozinho sábado à noite, vamos lá, o que é equilibrado? Eu gosto.
Também Assim, gosto. boa. Nós Então, gostamos, né? então ela é nutricionista, mas é normal, é coisa boa. É brincadeira. Não porque Se tem ela delas- pode, se ela pode, a gente não. pode. Eu fiquei tão feliz quando vocês disseram que comeram um chocotão, Olha, que eu já você ia sair sabe daqui. que- Mas Gustavo cortou meu barato. Você sabe que algumas pessoas ficam me observando para ver se elas podem fazer também. Ah, não, ela comeu, ela faz isso. Então eu posso. E eu não vou engordar, porque ela comeu, ela é nutricionista, ela é magra e eu vou comer. Então. Caramba. É assim. É porque você Mas- termina sendo um exemplo, né? Então, aí é onde tá. Aí as pessoas têm que ver o que ela faz ao longo do dia. Porque todo dia a gente viaja para passear, ela leva o equipamento dela, faz treina de manhã, acorda cedo. Boa. Então, É o poder do hábito, né? Poder do hábito. Eu tenho uma amiga que é incrível. Ela tem esse hábito. Eu fui um dia desse, estava em São Paulo e a encontrei. Aí a gente foi jantar, almoçar, aliás. Aí a gente estava no shopping, eu fui para Outback. Outback tem umas coisas meio calóricas, né? E umas costelinhas e tal. E ela levou a quentinha dela no Outback. E pediu para esquentar. Eu disse, rapaz, não acredito não. Ela disse, porque ela só anda, ela disse que só libera o sábado. Eu faço isso no aeroporto. Caramba, Peço para esquentar. Minha mãe me tinha no aeroporto. Peço um café. É mesmo. É mesmo. Cara, parabéns, Gustavo. Tá em boas mãos. E viu? peço para esquentar. aí a cobrança Você é alta. pedir Viu? para esquentar uma quentinha no aeroporto. Mas tá Essa certo. sou eu. Eu acho que é por aí. É lógico Porque que é um eu lugar onde há poucas opções boas, não é isso? Sim, os aeroportos são grandes, são Sim, poucas opções, sim, tem que sair sim, procurando, né? E aí, às vezes, eu não tô afim. E assim, como eu já tenho hábitos saudáveis, quando eu como muito errado, eu passo mal. Eu já sei que eu vou Entendi. passar mal. Caramba. Sim, é frequente. Então, eu prefiro prevenir do que Do que remediar. remediar. Muito bem. Aí ela leva uma crepioca no Tupperware. Diga aí. Chega lá no aeroporto, pede um cafezinho, chama a moça assim, diz assim, você pode esquentar isso aqui no micro-ondas, por favor? Eu acho que a moça olha assim e diz assim, que cliente. Olha, deixa eu te contar uma história Por bem favor. legal. Louco para ouvir suas histórias. Estávamos em pandemia, né? E fui fazer uma viagem de avião. E não era permitido comer no avião, né? Sim. Depois levei minha marmitinha e assim, né? Silêncio dentro do avião, foi dando minha hora de comer. Caramba. Falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso comer aqui, todo mundo de máscara, eu não vou tirar minha marmita aqui para comer. Não acredito que Levantei, fui fui na banheiro. aeromoça. Falei, então, as pessoas não estão comendo, né? Mas eu preciso comer ela. Mas você tem alguma doença? Tem algo específico? E eu Caramba. falei, não tem nada específico. Eu sou nutricionista e se eu passar de comer, do meu horário de comer, eu vou passar mal. Não pode comer aqui. Então, ou seja, só eu Caramba. parei para comer. Lá, mas comesse lá pertinho dela. Esquentou Essa lá não no... esquentou, não. Boa. E comesse lá pertinho dela. Ou na casa. Comi perto dela. Ah, tá. Boa. Olha aí. Ó. E eu Não, percebi. não Eu passa acho fome. que Rávila estava confiando no advogado. Qualquer coisa, ela ia procurar Ele o me direito. defende. Meu Ele me direito. defende. Me defende, não é Minha possível, né? saúde. Rávila, eu queria te fazer uma pergunta, assim, no conteúdo um pouco mais técnico. Vamos lá. Essa história da massa magra e gordura. Massa gorda, que pode chamar, né? Isso. Para a gente substituir a massa gorda por massa magra, qual o caminho? Bom, são os hábitos alimentares, né? Eu digo que 90% dos seus resultados virão da sua alimentação, certo? Então, é o que eu digo. As pessoas, às vezes, falam, eu vou treinar para comer. Mas o seu resultado vem da mudança de hábito, né? Então, você precisa diminuir gordura, a bebida alcoólica, né? E não só também tirar aquilo que faz mal, é você incluir as coisas que fazem bem. Né? Então, você tira a gordura ruim e acrescenta a gordura boa, né? Ômega 3, as castanhas, o azeite, né? Os peixes, inclusive vocês, né? Tem aqui em fartura. Opa! Eu gosto de um peixinho. Né? A gente incluir mais fibras. São pilares, né? Eu falo que são pilares. É você ter uma boa noite de sono, né? Fazer uma higiene do sono, parar de mexer no celular antes de dormir, né? Ficar mais tranquilinho ali no seu momento. Então, você precisa ter uma noite legal. A hidratação, isso daqui, importantíssimo. Opa, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Todo mundo beber água. Para bater a meta. Bater a meta, 2,5 litros no mínimo no dia. Eu tomo.
Ótimo. Eu tomo. Aí, Já realmente... começamos ótimo, porque esse é o Mas primeiro é água pilar. mesmo, já. Água mesmo. Não, eu tomo não é água, suco. não é aguardente, não. Uma água com eu tomo morango, suco, limão aí e melancia. 500 ml de suco já Não. coloquei na conta, porque tem isso, né? Tem Tem. isso. É interessante. É algumas coisas que ficam falando, vou até perguntar isso, mas, por exemplo, beber na hora do almoço. Durante um tempo da minha vida, isso era comum. Hoje eu aboli, faz muito tempo já. E aí tem um mito, não sei se é mito ou não, que diz assim, que deixa o bucho grande, aumenta a barriga. Aí já tem uma que diz assim que não, outro que sim. No resumo, é ruim ou bom? É ruim. É ruim. Há uma distensão abdominal, sim, aumenta as paredes ali, né, do seu estômago, sem contar que atrapalha na absorção dos nutrientes. Né? Então, acontece ali uma má digestão mesmo. E eu sempre aconselho 30 minutos antes ou após a refeição, de preferência a água. Né? A gente sabe que precisa beber e não bebe a quantidade que é importante. E o que eu digo, 70% da sua composição corporal é água. E voltando lá, né, a falar do cérebro... o cérebro precisa também de água. Caramba. 2% de desidratação no cérebro já te traz um cansaço mental, uma perda de memória. Né? Então, a água, ela é o primeiro pilar. Né? É o mais importante de tudo. E a gente subestima isso, né? A sua pergunta, Gustavo, com relação à água, eu realmente, assim, eu antes era muito suco, isso, aquilo, outro, não, mas é muita água mesmo. É 2,5 litros, 3 de água. Porque tem gente que acha que tem que beber 2,5 litros de líquido, né? E toma 2,5 litros de Coca-Cola. Fala, não, me hidratei hoje, né? Tomei... É líquido. É líquido, né? Eu vou fazer xixi, né? Exato, tudo é líquido, né? Tudo é líquido, vou fazer xixi. Mas a água mesmo, nem água com gás. A água com gás, ela é gaseificada artificialmente. Então não é legal, Tem um monte de química ali dentro, né? Gente, água é água, né? Tudo aquilo que foi modificado não é in natura. Então, se a gente for pensar uma água gaseificada artificialmente, ela não é uma água natural. Rapaz, interessante essa história do marketing, né? Aí existe uma bebida e todo mundo sabe que é H2O. H2O é água. Então, assim, imagina. E aí, por um tempo, a pessoa desinformada é meio que tá... Assim, eu tô tomando eu não tomo refrigerante, eu tomo H2O. E é o refrigerante? A indústria é incrível, né? Esse H2O, inclusive... Ele tem um adoçante, que é o aspartame, e ele é considerado cancerígeno. Então, se você for pegar na composição dele ali, né? Ele tem vários aditivos, H2O. Então, a importância da gente ler rotulagem e entender realmente aquilo que você está ingerindo. Porque não é só comprar porque está escrito sem açúcar. Né? Tá escrito sem açúcar, mas ele tem xarope de glicose, ele tem maltodextrina. E nós que estamos nessa área, né, nós sabemos que isso é um açúcar com outro nome. Então, é importantíssimo você ler aquilo que você está comprando, buscar saber, né, ser curioso mesmo, porque, às vezes, a gente compra algo ali, né, com o nome de integral, mas a farinha é branca. Tá. E o primeiro ingrediente é farinha branca, não é integral, entendeu? Ela me ensina todo dia assim, um pouco sobre tudo isso, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é aquele suco de uva natural integral, né? Que a gente come no supermercado, né? Então, ela me ensinou a ler o rótulo, né? Olha lá, o que tem? Quanto mais ingredientes tiver lá no rótulo, pior é a qualidade do suco. Verdade. Então, eu escolho aquele que tem ali. Suco de uva natural e talvez uma coisa a mais, ponto. Exatamente. Quanto menos ingredientes, mais saudável. Eu já li bastante esses rótulos, falando de suco de uva, e aprendi outro negócio também. O que, por exemplo, números arbitrados. O que é R$5, esse você não compre. O que é 20 é porque é o natural. Não necessariamente, mas é incrível. Porque o que é mesmo, e aí tem uma razão de ser. É que para fazer, você bota os ingredientes ali, então você perpetua, tem mais tempo e tudo mais. E aí, quando vem um baratinho, isso aqui é bom, não sei o que eu vejo, eu digo, vai olhar no rótulo que não é. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para ela, né? Por favor. Um dos desafios que eu enfrentei e que ela tem me mostrado caminhos para solucionar é que tudo é muito caro, né? Quando você quer perder peso, você quer comer saudável, via de regra, né? Você roda por aí nos consultórios dos especialistas e tudo é muito caro. Eles recomendam um queijo que é muito caro, uma bebida que é muito cara. E tem solução para isso? Tem.
Na verdade... Entendi, gostei da sua pergunta, Gustavo. É a pergunta assim, eu posso ficar magro sem ter gastar tanto? Sem gastar tanto. Em outras palavras. É isso aí. Olha, quando eu comecei a atender, né, e aí você realmente entra nesse universo e começa a ver alguns nutricionistas trabalhando, né, você fala, nossa, que caro. Mas não era a minha realidade. Então, eu comecei a trabalhar com uma nutrição simplificada, que é você ir ao feirão, por exemplo, né? Tá. Porque fazer feira não é caro. Caro é você comprar pacotes, né? É você desembalar alimentos. Então, comecei a mostrar para o Gustavo que a gente não precisa gastar muito dinheiro para ser saudável. Que você pode comprar o básico mesmo, né? Frutas, legumes, a própria água que a gente tem em casa, que é de graça, né? Que a gente não precisa gastar com isso, né? E, assim, por exemplo, dos suplementos. Gustavo precisa de alguns suplementos, né? Pela questão mesmo da performance. A gente não precisa gastar dinheiro com suplementos caríssimos. Existem suplementos bons e, na verdade, são pouquíssimos suplementos que funcionam. Pouquíssimos, contados a dedo, né? Então, às vezes, você entra aí numa loja de suplementos, aquele tanto, né, de variedades ali, você sai comprando e gasta R$1.000 por mês. Não precisa disso. Ou você vai no supermercado, compra o leite das galáxias lá, né? O iogurte. Né? Tem uns iogurtes, né? Iogurte sem lactose, que custa R$20, mas tem o iogurte sem lactose ali que custa R$10. Né? Então, é isso. Não precisa gastar dinheiro. O simples funciona. Eu sempre falo que o simples, o básico, funciona. Se você está perdido, vai para o básico, vai para o simples. Vai dar certo. Não precisa inventar muita coisa. E aí, se a pessoa está querendo arrumar uma desculpa, essa é a primeira, né? Ah, não vou fazer dieta, porque é caro. Não vou mudar meus hábitos porque tudo é muito caro. E aí já usa isso como desculpa. Né? É um fato. Eu queria ouvir da doutora Rávila o seguinte, hoje se tem muitos produtos, eu não vou citar aqui marcas por questões, né? Mas que com shake, aqueles que você substitui o almoço, tal. Que em parte aquilo ali é legal, porque meio que ganha tempo, né? Eu já passei uma fase, inclusive, consumindo, porque eu achava ótimo, porque eu estou apressado, cheio de coisa. Prático, né? Quando eu estava num outro estilo de vida. E aí, assim, a pergunta é, existe pelo menos algum, ou que isso funciona, a gente pode, de repente, substituir uma das refeições? Você recomenda? Não recomendo. Eu acho que shake não é alimento. E eu sempre vou pregar pela comida de verdade, né? Pelas cores, que é aquilo que Deus deu para nós, né? Então, o mastigar mesmo, você precisa mastigar, né? Você precisa nutrir, né, o seu corpo com nutrientes. Os nutrientes, eles vêm do alimento. Então, esse daí é um caminho para a frustração. Porque, primeiro, você vai perder peso porque você está trocando uma refeição sólida por uma refeição líquida, certo? Então, já é uma troca, vai ter resultado. E quando você voltar a ingerir a refeição sólida, entendeu? Então, você vai ter ali um efeito sanfona. Você volta a ganhar peso. Boa, entende? É aí que vem o efeito sanfona. Porque as pessoas fazem restrições grandes demais e quando elas voltam ao normal, né, que é o básico, elas ganham peso, entendeu? Então, a restrição ela não funciona. É aprender a comer. A quantidade, né? Não só a quantidade, a qualidade também, os horários. É você fracionar suas refeições ao longo do dia em pequenas quantidades. Então, esses shakes aí não funcionam. Não funciona, é grande resposta. Tinha uma modinha, né, dos shakes, as pessoas substituíam o almoço, o jantar. Né? Hora que dá um bocado de problema, né? Tem gente aí que sofre pra caramba, né? E aí, sabe o que acontece? A barriga fica ruim, né? Esses pacientes vêm todos pra mim com o efeito sanfona, que perdeu 10 quilos ali e ganhou 20. Caramba. É exatamente o que acontece. Você fala que muitos chegam pra você que já experimentaram muitas coisas, né? Muitos tratamentos, muitas receitas Muitas mágicas. Receitas mirabolantes, né? E voltando aqui ao assunto do básico, né? Sim. O básico funciona. Porque tudo que é muito extremista, que é em excesso, vai te causar um prejuízo e depois a conta chega.
E eu falo que tudo são escolhas, né? Porque hoje existem vários medicamentos para emagrecimento, fórmulas mágicas, né? E isso tudo tem um preço lá na frente, né? Porque ali você está alterando a sua parte hormonal. Imagina. E depois volta ao normal. Volta aí, às vezes volta pior. Volta Você pior. falando aí, eu lembrei, vou fazer essa pergunta ocasionalmente, porque não é somente eu que penso. O bacon. Nos Estados Unidos, né, Nova York, Orlando, os Estados Unidos em si é muito comum. Eu acho muito gostoso. Aí lá em casa é uma briga, porque ela quase não entra, mas minha mulher ela abole, ela abomina. E eu gosto. O que é que você me diria? Olha que pergunta. É a gordura que faz bem. Eu já disseram isso. Aí eu disse uma coisa, porque tem hora que dizem. Eu queria ouvir agora isso da é a comida do amor. Mello. Alimento do amor. O bacon? Vai direto pro coração, entope tudo. Então, já respondeu. Pronto! Rapaz, você falou dos Estados Unidos. Você viu a nutricionista e o advogado respondeu. Pronto, aí. A defesa veio. Você viu como os americanos são magrinhos? Bicho, são magrinhos, onda, né, velho? Eles são magrinhos porque eles comem ovos com bacon de manhã. Daí já se explica tudo. Né? A questão é que é uma gordura saturada, né? Então, é uma gordura que realmente ela vai te trazer Rávila prejuízos. come bacon? A doutora Rávila não come bacon. Oh, ela come ovos, né? Que tem gorduras boas e as castanhas. Mas a doutora Rávila dá exemplo? Ela dá exemplo. Ela realmente... Né? Prática, né? Exatamente. Me conta o maior desafio da sua função, da sua atividade no seu dia a dia como nutricionista. O X, qual é o seu maior desafio? É manter o meu paciente no foco, né? Porque, como eu te disse, nós vivemos um ambiente obesogênico, né? As pessoas estão distraídas o tempo todo e as emoções, elas trabalham como montanha-russa, né? De repente você está bem, está feliz, e aí acontece algo, você se entristece e geralmente as pessoas usam a comida para tapar buracos, né? Emocionais. Então, você come porque você ficou cansado, porque você estressou, porque alguém morreu, ou você come porque está calor, porque você quer comemorar. Então, é você manter o seu paciente no foco, né? E ali, constante. Porque eu acho que a palavra-chave é a constância. Porque o resultado ele não vem rapidamente. Ele vem da constância, fazendo um pouquinho todos os dias. E a mudança também ela é gradativa, né? Ela não acontece de repente. Você não vai ao nutricionista hoje e amanhã simplesmente está afinado, né? Interessante. Aí falando da gordura, da massa magra com a massa gorda, né? A gordura. E aí uma das fases da nutricionista, eu fui, ela fez toda aquela avaliação e você pesa, mede, tal. E o resultado foi muito bom. Sendo que o resultado visível, sendo que o peso ficou quase o mesmo. E eu me acompanhando e tal, eu cheguei lá meio assim... Não estou evoluindo. Estou evoluindo, mas foi uma coisa muito interessante. E ela também, assim como você, né, uma pessoa muito vivenciada, ela mostrou a gordura magra e a gordura gorda. Então, eu estava mais magro com quase o mesmo peso, perdi pouco. Por quê? Porque houve uma substituição pela atividade física e pelo alimento. Né? Então, aí foi quando eu achei interessante demais esse caramba, que assim, eu não gostava muito de nutricionista, não. Aí eu tô brincando, é mais no sentido de dizer assim, da cobrança, porque ela Gustavo cobra, gosta. né? Não, Gustavo realmente, caramba, corajoso, rapaz. Porque imagina, a nutricionista no pé do cara, não sei o que. A minha mulher é quase nutricionista, porque ela é educada nesse sentido, então ela me cobra muito. Tem hora que ela não quer nem me estressar, às vezes, porque ela fica... Isso não, ela não come. Hoje mesmo a gente foi para uma festa e teve assim muita comida e não era hora de comer. Então ela não comeu nada e eu terminei voltando sem comer. Por causa dela, caramba. E com vontade, mas para não levar um carão, né? Porque né, a gente. E terminei aqui voltando. Mas isso eu falo brincando, mas eu sou muito grato. Mas a vontade nós temos o tempo todo. Você já ouviu falar que existe a fome emocional e a fome fisiológica? Sim. Fome fisiológica, você sente fome, um buraco no estômago, uma dor, né? Então, você começa a ficar fraco. E a fome emocional é você vendo pessoas comendo,
ou você realmente quer comemorar, Sim. né? Ou você quer beliscar alguma coisa. Gustavo às vezes fala assim, eu queria só mastigar alguma coisa. Isso é uma fome emocional. Me fala uma coisa, essa pergunta eu não posso deixar de graça, não posso deixar de fazer. Jejum intermitente ou jejum, o que é que você fala sobre? Eu acho que é uma estratégia que funciona, desde que esteja bem acompanhada, né? E desde que você realmente tenha passado pela reeducação alimentar. Então, ela é uma estratégia usada em um determinado momento que o seu metabolismo deu uma estacionada. Agora, quando você usa o jejum intermitente a fim de mudar o estilo de vida de uma pessoa, ele tem a tendência de fracassar. Porque a gente não ensina uma pessoa a comer certo tirando a comida dela. Então, você tem que mostrar o caminho e não ficando sem comer. E sempre que acontece um déficit aí muito grande, né, a pessoa vai depois sentir muita fome, o corpo precisa daquilo e aí ela pode comer compulsivamente. Então, a ideia do jejum é realmente usar como uma estratégia, né, desde que a pessoa realmente já esteja no universo ali, né, de alimentação adequada mesmo, né, daquilo que ela precisa. E a gente não aprende a comer sem comer. E o AEG, que chama, né? O aeróbico em jejum. Tem muita gente que vai para academia em jejum. Em né? jejum. Ou vai pedalar em jejum. Sabe que eu digo que nem tudo é para todos. Boa, que resposta boa, parabéns. É interessante isso, porque pode funcionar para o Gustavo, assim como não funciona para mim, né? Eu não consigo treinar em jejum. E também se for um treino, né, pequeno, 30 minutos, tá tudo certo. Uma pessoa que vai fazer uma bike, né, uma corrida, né, já não vai funcionar, porque ela vai precisar do substrato, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que essa é bem para mim, mas tem muita gente que está assistindo e vai assistir que vai gostar também, que é do cafezinho. Aí a gente brinca, né? Eu não sou viciado em café, não. Agora eu tomo todo dia, se eu não tomar eu fico tremendo. Né? Então, o cafezinho, aí falando do jejum, eu só malho de manhã, quando eu geralmente faço, eu acompanho até a minha esposa, eu tenho que tomar o café quente. É meio que associo a mente. Se eu for sem, eu não acordei direito ainda. Pois tome o seu café. Tem problema? Nenhum problema. Café é energia. Mas café com açúcar, sem não, açúcar. Exato, sem sem açúcar. Tome Se seu você café. seguir... Eu indico até umas 4 xícaras de café no dia, tá tranquilo. É bom, nem tudo é para todos. Se você tem hipertensão ou um quadro de ansiedade muito alto aí, eu não indico, mas o cafezinho tá liberado sem açúcar. Sem açúcar. Caramba, que bom. Legal. Não cortou meu barato. O Gustavo não deixou comer o chocotone todo, mas pelo menos a só um pedaço a Nutri libera hoje. Ele já comeu dele, já tá né? Já tá no limite. Doutora, tem muita pergunta. Essa sua praia é uma praia, essa temática é muito rica, não é? Onde você tem assim um conteúdo. Eu imagino que papo de consultório você deve ter vários. Porque você termina sendo meio que uma psicóloga, né? Gente que chega, tem que vai contar história, tal. Você deve guardar segredo, né? Bastante. Várias. Como tem. Tem que guardar segredo. Mas é muito gostoso, né? Trabalhar com pessoas é muito bom. É gostoso. A transformação em si, né? Muito bom. Estamos em dezembro, época, o auge da festa. Essa semana agora, acelera, Robinho, porque a gente vai, né? Véspera de Natal. Festar. Vai festar. Eu queria ouvir da doutora Rávila que recomendação, qual o melhor comportamento, falando em comportamental, como devo me comportar nessa virada de ano, no Réveillon e tal. Fala pra gente, por favor. Sabedoria, né? A gente precisa ter sabedoria, fazendo boas escolhas, e eu acho que nós temos que aproveitar, sim, né? Faz parte, né, essa socialização, né? A gente está com pessoas, comemorar é bom, né? E sempre com equilíbrio. Não se esqueçam de beber bastante água, porque tá bem quente, né? Sim. Fazer boas escolhas, incluir frutas no dia mesmo, né? Bastante vegetais. A escolha das gorduras, né, que eu acho que é importante também, porque elas trazem saciedade, isso é legal. As pessoas negligenciam as gorduras boas, as castanhas, né, e elas trazem uma saciedade.
E aproveitem, né, com moderação, não bebam todos os dias. E não só façam promessas para 2023, como cumpram, né? E aquele pensamento que diz assim, não, hoje eu vou comer tudo, amanhã eu compenso, amanhã eu faço Funciona, a academia doutora? dobrada. Funciona, doutor? Não funciona, não. Caramba. A gente volta pro básico, pro simples. Eu ouvi uma frase, você com certeza conhece, que a bronca não é o que você come do dia 25 para o dia 30, é o que você come do dia 24 para o dia... Aliás, do dia 1º para o dia 24. Para o dia 24, né? essa distância. Essa distância, né? Porque nessa fase... Não é um chocolate que te engorda e nem é uma banana que te emagrece, né? É um contexto. Que é massa. O seu dia a dia, é todos os dias, né? Então, é isso. Essa jornada, né? Fala muito da constância, né? A constância. Nos seus vídeos. A constância é o principal. E é essa pegada que eu vou entrar agora. Eu queria lhe ouvir. Existe hoje, tá claro para todo mundo, o crescimento do digital. Né? Todo mundo é assim... Eu não conheço ninguém. Eu dei uma palestra essa semana na Universidade Federal e perguntei a quem estava presente, todo ao público, alguém conhece alguém aqui que não usa o WhatsApp? Ninguém. Aí teve um que disse, não, vovó disse que não usa não. Isso, quantos anos tem tua avó? Isso é 83. Eu digo, assim, eu conheço uma com 101, aliás, 105, que tem telefone, ela não usa. Mas como os netos, os bisnetos, todo mundo tem, ela pediu um, então ela fica com o telefone na mão, só para ter. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo usa a tecnologia hoje, né? Aí o que acontece? A pergunta vai de duas formas. Uma, doutora Rávila, como profissional, a sua presença no digital, a importância, como é que você encara isso? E o digital para as pessoas, os seus pacientes, que ficam lá direto no Instagram e tal, se isso interfere numa dieta ou numa educação alimentar. Fala com essas duas visões. Primeiro, a doutora Rávila no digital. O que é que você faz? Como é que você se vende lá? Eu falo que é importante a coerência ética, né? Primeiramente, você realmente pregar aquilo que você vive e que você faz. E realmente quem me conhece, na verdade, são 10 anos de um estilo de vida, né? Mantendo a constância. E quem me conhece sabe que isso é real, totalmente real. Muito bom. Né? Não tem é tanta fictício. Coisa no digital que é uma coisa, né? Tendo o mesmo corpinho, mesmo peso. Mesmo corpinho, mesmo peso. Madeira. Isso é desafiante. Bastante saúde. Né? Estou aí com 37 anos. Opa, olha só, gente, ela revelou. Eu ia perguntar, isso não, é antiético, né? Brinco muito com Renata, minha esposa. Não se pergunta, mas ela também diz, minha mulher tem 50 anos e não tem quem diga. 50 anos. 50 você vai encontrar. Você Essa depois é pode a seguir. ideia, chegar nos 50 anos e falar, não, você não tem 50 anos. Não, a minha mulher tem 50 anos, ela corre 10 quilômetros em 29 minutos, 30 minutos de boa. E assim, olha isso, eu preciso conhecer sua mulher. Ela tem uma pegada bem legal. Que joia. Muito interessante. Então, assim, e é dela. Ela realmente... Ela realmente... É dela, né? É dela. Eu falo que eu acho que eu nasci uma nutricionista, praticamente. Com 4 anos de idade, eu estava fazendo balé, fiz até os 10. E, assim, eu sempre buscava me alimentar bem, sabe? E eu sempre fiz exercício. Com 14, eu estava fazendo academia. Então, eu gosto. Não é algo que eu faço para forçar. Mas é lógico que esse estilo de vida meu, ele... transparecendo tudo isso, eu atraio. Sim, né? Com certeza. E é o que eu quero, atrair pessoas. E tem tudo a ver mundo. com o que você faz, né? Como você falou, a coerência entre o que você prega, o que você vende. Então, e isso no digital, você aparece, você está frequente. Então, ali eu estou frequente, eu mostro o meu dia a dia, me acompanhem. Boa. Né? A gente acha onde no digital? Nutri Rávila Melo, no Instagram. Tá. Né? Tem o Facebook também. Rávila com 2 L's. Rávila com 2 L's, Nutri Rávila Melo, Rávila com 2 L's, Melo com um L só. Estou lá todos os dias mostrando a minha rotina de exercícios, a minha alimentação, as minhas boas escolhas, inclusive na praia, nas minhas férias. Eu acho que a gente também tem que manter uma disciplina de treinos, né? Quando a gente tem hábitos saudáveis, né? Isso não é um esforço, não dói. Simplesmente, né? É você ali. E mostro isso todos os dias. E os meus pacientes também, né? Boa. Atendimento presencial
no consultório Sim, e online. E pra online quem também. Muito bom. E interessa. quem usa demais as redes sociais, isso interfere nos cuidados, nos bons hábitos? Ao seu ver, isso tem tido impacto? Você tem se deparado com algumas situações em que há uma interferência disso ou nada a ver? Não, eu acho que a gente tem que saber filtrar as informações, né? Porque hoje tudo é digital, né? Não tem como. Todas as informações que a gente precisa, né, estão ali. Eu acho que a gente tem que saber realmente filtrar, né, peneirar ali as Sim. informações, absorver o que é bom, buscar mais informações também, porque tem de tudo. Tem nutricionista ali também que... Rapaz, aí por exemplo, você aparece uma matéria lá, diz que ovo é ruim para a saúde. Aí parará, aí diz, caramba, daqui a pouco o outro não, o ovo é a melhor coisa para a saúde. Não é o ovo só a clara, outro não é só o ovo, só a gema. E aí? A gente Água fica com meio limão doido. emagrece, você não sabia? Rapaz, Um cálicezinho de água com limão todos os dias emagrece. Mas aí você pode comer o chocotone. Agora, foi bom o gancho, Rafa. Foi bom o gancho. E aí eu passei um tempo tomando e agora parei. Aí agora eu vou refrescar minha memória. É bom ou não? É bom pra imunidade, não pra emagrecer. Ah, tá. Como é a piada, rapaz? Isso que é bom, água com limão, Depende, se o pé de limão for longe, todo dia você vai Você buscar. vai emagrecer. A 5 quilômetros emagrece, porque você vai lá correndo e volta, então aí termina que sendo bom. Nós tomamos todos os dias um shot matinal, né? Limão, açafrão, glutamina Opa. e Própolis extrato de vermelho. própolis Ei, vermelho. mas peraí. Isso é uma consultoria maravilhosa, eu não vou deixar de graça. Eu queria que você olhasse para a câmera e orientasse aqui, ó. Como é esse short? Me explica aí que eu vou até anotar aqui depois, fazer um corte. Anotem aí, galera. Dica da Nutri para imunidade. Um shotzinho matinal em jejum. Então, um limão, uma colherzinha de sobremesa de açafrão, 15 gotinhas de extrato de própolis vermelha, né? Pode colocar um dosadorzinho de glutamina. Aí você vai misturar tudo e tomar. Que massa, que massa. Eu vou fazer esse corte, velho. Esse final deu ruim. Não, foi Bom, compreensível, foi ótimo. Tem a dica do suco verde também, né? Opa, vamos do às dicas da Nutri. Eu quero saber do gengibre também. O gengibre é Se o gengibre excelente. funciona. Nossa, anti-inflamatório, ajuda também a acelerar um pouquinho o metabolismo. Nós tomamos o suco verde todos os dias. Eu tomo suco verde há 10 anos. Caramba. Todos os dias. A mulher que tem um intestino aí mais lento, né? Indico Sim. tomar todos os dias também. Pode tomar em jejum, né? A primeira e principal refeição. Você vai colocar uma folha de couve pequena. Boa, vamos lá. Um pedacinho pequeno de gengibre, pode ser uma rodelinha fininha. Vai colocar um limão, uma colherzinha de sopa de... Pode ser chia, aquela pretinha. Sim, né? conheço. Coloca um pouquinho de água, uma média de 200 ml de água, liquidifica tudo e toma. Que maravilha. Só não abacaxi? emagrece. Só não. Abacaxi. Mas é bom pra saúde, né? Pode colocar uma fruta, abacaxi, uma maçã, uma fatia de melão. fica Abacaxi, o Gustavo disse que ele podia chupar uma toda, né? Mas, gente, eu estou muito feliz com vocês aqui. Foi legal demais. Eu acho que Adorei. tem muito conteúdo bom aí, não tenho a menor dúvida. Sim, a nutrição está crescendo muito, né? E graças a Deus a gente saiu do clássico lá e agora a gente já está Boa. trabalhando em outras áreas e foi um prazer. Muito bom. Tá aqui Eu com que você. agradeço. Eu quero deixar, inclusive, o espaço ainda para suas considerações finais, agradecimento. Falar, de repente, alguma coisa que você lembra ou que deixou de falar. Por favor, fica à vontade. Bom, agradecer essa oportunidade, né? Eu acho que se a gente tem oportunidades de ajudar pessoas e contribuir para a vida das pessoas, que isso seja feito. Afinal, estamos aqui para isso, né? Para Boa. ajudar o próximo. Eu falo que pessoas precisam de pessoas. Se você está aí tentando um processo de emagrecimento, de mudança de hábitos, e não está conseguindo e já passou pelo efeito sanfona e já foi e voltou, né? Não tente mais uma vez, procure um profissional, né, para te auxiliar. E a nutrição é linda, né? Eu falo que a gente tem uma extrema importância aí na vida das pessoas, porque
Afinal de contas, se você não tem saúde, você não tem nada. Nada. E se você nada, tem nada. saúde, você consegue tudo. Tudo. Que bom, que depoimento maravilhoso. Ao meu lado, o co-host Gustavo. Gustavo, prazer ter você aqui. E você ainda, você no caso, com as suas considerações, agradecimentos. Parabéns aí pela assistência, você está bem acompanhado. Eu que estou bem acompanhada. Vão viver 100 anos, viu? Porque um é atleta, Amém, os né? dois são, um cuidando do outro. Aí... A ideia é essa. A ideia é essa, né? Muito bom. E aí, Gustavo? Muito legal, feliz por essa oportunidade, foi uma experiência bacana e, nossa, eu aprendo muito com ela todos os dias. E o mais legal, assim, é que no começo tudo era muito difícil, muito distante, muito desafiador. E aos poucos ela consegue me ensinando a fazer com que eu incorpore isso no meu dia a dia, que mude meus hábitos. E depois que muda o hábito que você incorpora, faz parte da sua rotina e é difícil até não fazer. Então, eu me pergunto assim, por que eu não fiz isso antes, né? Como é que eu não conseguia fazer isso antes? Você tem Mas eu sei, né? Eu também já sei a resposta. Mas é isso, fica aqui a dica. Sigam ela aí no Instagram, ela dá muitas dicas legais. Boa. Hoje estava na praia de manhã e já deu lá a dica do que fazer, boas opções das na praia, das né? escolhas, né? O que comer. Em todo lugar dá para fazer boas escolhas. Dá, né? sempre. Isso é muito bom. Eu deixo a oportunidade para você deixar uma mensagem aí para quem te segue, quem te acompanha também nessa virada de ano, né? A gente esperando 2023. Deixa essa mensagem aí para a galera toda aí que te admira, te segue também. Pessoal, como o Rávila falou, não esperem a virada do ano chegar, não esperem o ano que vem, né, 2023 chegar. Comecem hoje, o que quer que seja que vocês tenham planejado e coloquem em prática agora. Comece a colocar em prática agora porque vai dar certo. Constância e querer, né, dar certo, o que quer que seja, né? Boa. Emagrecimento, ou enfim, um projeto profissional. Então, tudo de bom 2023 para todos nós. Muito bom. Obrigada. Eu vou dar essa canja para você desejar também 23 para a sua galera aí. Você tem muitos seguidores, muitos clientes, pessoas que te admiram. Por favor. Desejo 2023 com muita saúde, né? Que vocês tenham a constância, estejam sempre com planejamento e organização em dias, né, e fazendo boas escolhas. A gente vai ter muita saúde, né, para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Com muito saúde, bom. Nós vamos longe. Muito bom. Né? Muito bom. A gente quer agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada. Que você seja muito bem-vindo em Maceió, que você realmente explore o máximo possível dessas belezas naturais. Agradecer também ao Gustavo e a todos vocês que nos seguem aqui no Pitcast. É um podcast que destrava ideias e que também mostra a melhor versão do nosso convidado, no caso hoje, a doutora Rávila Mello. Um abraço. Muito obrigada. E até a próxima.